Estamos no mercado de Vieira de Leiria, entre bancas e vossos familiares, e é aqui que vamos conversar com Álvaro Cardoso, atual Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. Hoje não vamos falar de mandatos, queremos conhecer melhor a pessoa, o Álvaro que cresceu nesta terra e que conhece cada canto da freguesia. Olá! Olá! Comecemos pelo cenário. Podemos dizer que estamos assim num cenário um pouco improvável, com um trator atrás de nós, mas há uma razão para isto. Talvez, vocês é que pregaram esta partida, mas sim, eu desde criança que gostei de mexer em máquinas, em equipamentos, gostava de brincar com carrinhos, não os tinha poucos, porque na altura não se podiam, não havia dinheiro para isso, normalmente era no Natal, recordo isso. Agora sempre tive uma aptidão para viaturas, tanto mais que o meu primeiro emprego foi como operador de máquinas de fazer betão. O meu pai, penso que posso falar sobre isto, o meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, estava na transição para o décimo ano e teria que ir para Leiria porque ainda não tínhamos oferta na Vieira. Graças a Deus, hoje temos até ao secundário, o que é muito bom. E, portanto, para poder continuar a estudar, porque tínhamos as despesas de transporte, alimentação, acumulava com trabalho na construção civil. E o meu trabalho era andar com uma máquina a fazer beton, para depois fazer paredes, fazer pisos, etc, etc. Entretanto, terminei o 12º ano e um dos primeiros trabalhos, aí passei para a área dos plásticos, trabalhei na área do controle de qualidade, e entretanto tirei o curso de instrutor e mais uma vez é as viaturas, é os motores, é os carros, é as máquinas que me seduziam. E portanto trabalhei como instrutor vários anos numa escola na Batalha, acumulando com o meu trabalho de hoje, que ainda mantenho, portanto há 40 anos, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Depois saí do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dava aulas de código e dava as aulas práticas. E, portanto, os carros... Já agora, abrir aqui um parênteses para dizer que, quando era criança, gostava de ser motorista de caminhões, de viaturas, de mercadorias ou de passageiros, e a melhor prenda que me podiam dar era um carro ou era efetivamente uma caminhoneta para trabalhar com a areia, para andar a brincar com ela. Nunca cheguei a tirar a carta de pesados. Na empresa onde trabalhei quando andava a estudar, cheguei a conduzir veículos pesados, mas acumulando com aquilo, com a situação das máquinas. E, portanto, o trator para mim é um equipamento que não me é estranho e que eu tenho o gozo de algumas vezes, já nas funções de Presidente de Junta, pegar no trator e ir fazer aí alguns trabalhos. A altura do confinamento foi uma dessas situações. Exatamente. Aí foi um trabalho muito árduo, muito arriscado, mas tomámos as devidas precauções e agarramos, e portanto, na altura o importante era desinfetar os espaços públicos, e foi isso que fizemos, eu e o Noraldo. Eu na condução do trator e ele com a mangueira a meter desinfetante. Fizemos esse trabalho, protegendo a nossa população. E, portanto, o trator, e contrariamente ao que as pessoas podem pensar, eu ao agarrar no trator ou agarrar numa viatura,
não faço nenhum esforço, nem o faço contrariado, faço porque gosto. Ainda agora, com o Vieirense, no âmbito do IDV Cup e Fest, andei com a viatura a transportar mesas e outros materiais e, portanto, a condução para mim, conduzir os veículos é uma aptidão que não exerço a tempo completo, porque outras obrigações mais também interessantes falam mais alto, muitas vezes ao nível financeiro e também pelo tipo e pela dureza deste trabalho. É trabalhar ao sol. Este trator, por exemplo, não tem cabine, devia ter, porque quando está a chover molhamos-nos, mas é um trabalho mais duro e, portanto, eu sou técnico na área de gestão no IFP e é esse que mantenho. Falando agora aqui no mercado, é um ponto de encontro de gerações. Para si, o que é que significa este espaço? Lembra-se da primeira vez que aqui veio, por exemplo? Eu lembro-me da primeira vez que aqui vim, porque a minha mãe tinha algumas, o que nós designamos por terras, ou seja, trabalhava na agricultura de subsistência e daquilo que ia para além do que nós consumíamos, vinha ao mercado vender. E lembro-me muito novo vir ao mercado. Ele inicialmente não era aqui, era no Largo da República, chegou a ser na Praça da Erva também, que é onde hoje é a junta de freguesia, mas depois ficámos aqui com um magnífico espaço. E recordo-me que a minha mãe vinha vender feijão, vinha vender galinhas, vinha vender um conjunto de géneros e simultaneamente fazia as compras, sei lá, de carne, de peixe, que não tínhamos. E, portanto, este local, sim, recordo-me da minha na fase da infância para a juventude, ser uma obra estruturante e importante. E acho que hoje, apesar de alguns constrangimentos que aqui existem, mais do ponto de vista da vedação, ainda continuamos a ter um mercado muito bom e que responde, e congratulo-me sobretudo porque tem um movimento ainda considerável. Quando noutras zonas, noutras terras, os mercados têm tendência a desaparecer pela proliferação das médias e grandes superfícies, na freguesia da Vieira congratula-se com o facto do número de pessoas que aqui vêm. E, portanto, é necessário mantê-lo, preservá-lo e dar continuidade, porque o mercado não é só a compra e a venda, é também um local de convívio, de encontro de amigos. Há pessoas que muitas vezes, eu tenho constatado, porque às vezes, umas vezes porque venho aqui fazer compras, outras vezes porque venho aqui ao sábado buscar o trator ou fazer outras coisas. E constato que algumas das pessoas estão aqui numa alegre cavaqueira, entre eles, portanto, posso dizer que é um ponto de encontro de amigos também para alguns deles. Tem aqui uma diversidade de produtos também, proporciona uma diversidade de produtos que muitas vezes não encontramos nos supermercados. E eu que gosto de grelhar, ainda bem recentemente, andei muito tempo à procura de uma escova para limpar a grelha, não consegui encontrar nos supermercados as adequadas, porque há lá algumas, mas não têm a qualidade, e veio aqui um senhor, todos os sábados, um ferreiro, vender esse material, e foi aqui que eu encontrei e que o adquiri. Então quer dizer que ainda vem cá com frequência? Ainda venho aqui com muita frequência. E vem cá mais para comprar ou para conversar? Venho cá para comprar
ultimamente tenho vindo em ações de sensibilização em conjunto com a Proteção Civil e com a GNR, o Núcleo de Proteção Ambiental, no sentido da sensibilização. É um dos locais em que, com maior recorrência, se faz ações de sensibilização por ser um ponto onde as pessoas se aglomeram. E, portanto, passar a mensagem é importante. E no mês de março, abril e maio, penso que fizemos 3 ações de sensibilização, com disponibilização de folhetos, por um lado a transmitir como é que se devem fazer as queimas e queimadas, e agora neste último mês, mais no sentido que terminou o período das queimas e que, portanto, a partir do dia 15 de junho, passou a ser proibido as queimas. E, portanto, tem multiusos. Isto é um espaço multiusos porque num passado recente, e penso que o ano passado, num passado recente, fizeram-se aqui um conjunto de atividades culturais, desde o Festival das Sopas, é um local excelente para esse efeito, e outro tipo de atividades culturais. As festas da Vieira, a Comissão de Festas da Vieira, do ano passado, há 2 anos, agora já não tenho presente, quiseram fazer umas festas diferentes e este teve para ser um dos locais escolhidos. Depois houve aqui alguns constrangimentos entre a questão da igreja, a distância da igreja e a distância do mercado, e acabou por não se concretizar. Temos sido abordados muitas vezes para a utilização do espaço para algumas atividades. Antes de olharem para si como Presidente da Junta, existe um longo percurso profissional que muitos podem não conhecer. E o Álvaro já falou que trabalha no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Que aprendizagens é que traz de lá todos os dias? Trago-me, sobretudo, alguns sentimentos e emoções. Eu considero, e tenho dito isto, que fui um felizardo ao selecionar-me para as funções que desempenho, porque elas satisfazem-me plenamente e sinto-me útil aos outros. Isto para mim é o mais importante da minha atividade, porque eu penso que nas famílias, nas pessoas, a seguir diria, por ordem, a saúde, em segundo a educação e em terceiro lugar está o emprego, o trabalho, do meu ponto de vista, porque é o que sustenta, é o que alimenta as famílias, é o que lhe proporciona qualidade de vida, é o que lhe pode proporcionar ascenderem a outros patamares e poderem educar como desejam os seus filhos. E eu tive o privilégio de conseguir colocar muitas pessoas que hoje passam por mim ainda e falam comigo, principalmente da Marinha Grande, para já não falar na Vieira, porque é a minha terra, mas na Marinha Grande, sobretudo, e estamos a falar de uma população de cerca de 28 mil pessoas. Obviamente que não coloquei 28 mil pessoas no mercado de trabalho, mas tive uma parte significativa dessas, e que hoje as pessoas, e na altura as pessoas, ficavam muito gratas pelo facto de nós lhe termos encaminhado para a empresa e ela ter sido selecionada. Tenho muitos amigos, ou muitas pessoas, não diria amigo no estrito senso da palavra, mas tenho muitas pessoas que têm consideração por mim e eu por elas, e que nos cruzamos às vezes, e agora que estou mais velho e que a memória começa a ter mais dificuldades em descobrir de onde é que é aquela pessoa, às vezes sou surpreendido porque, então, como é que está? Olha, que foi você que me arranjou um emprego, e não sei mais, claro. E, portanto, este na vertente
na vertente das pessoas. Na vertente das empresas, criei relações de amizades com muitos empresários, que hoje continuo a receber mails, embora lá tenha um mail a dizer que estou ausente, mas há sempre o contacto telefónico. Foi uma coisa que nunca tive problemas, foi dar o meu número de telefone aos empresários, porque nós, tal como em qualquer empresa, temos que fidelizar os clientes. E às vezes cria-se uma relação que vai para além da profissional. Portanto, tenho muitos amigos empresários, ou muitas pessoas por quem tenho consideração, e é recíproco da parte deles, empresários, pela minha atividade profissional. Portanto, quer da parte do público, quer da parte das empresas, ter o reconhecimento, ter uma experiência de conhecimento dos principais setores de atividade que estão na Marinha Grande, desde os moldes, a cartonagem, o vidro, a área dos serviços, a área das tecnologias, todos esses setores de atividade. A Marinha Grande tem um potencial, talvez seja um dos concelhos com maior desenvolvimento nesta área, nas áreas empresariais. E todos os setores, os plásticos, esqueci-me dos plásticos, portanto falei da cartonagem, dos plásticos, dos moldes, dos vidros. Houve aqui algumas interações que umas deram origem às outras, e portanto há muitos empreendedores na Marinha Grande. Isto tudo regressando às origens, não poderia sentir mais feliz, e considero-me um sortudo por ter tido a oportunidade de entrar no IFP. Estou há 40 anos no IFP, e portanto... Sente-se muito realizado? Sinto-me muito realizado, mas a minha realização só foi possível com o contributo quer das pessoas que procuravam emprego, quer dos empresários que procuravam trabalhadores para as suas empresas. E a Marinha Grande sempre teve muita necessidade de trabalhadores, sempre foi um concelho com forte dinâmica em termos de empregabilidade, tanto mais que a comunidade marinhense é hoje constituída por pessoas de várias partes do país que vieram para a Marinha Grande, desde a Figueira da Foz, que me recordo bem, como do Tramagal, porque havia uma fábrica de viaturas no Tramagal que depois faliu, e essas pessoas foram todas aproveitadas, e como já havia moldes na Marinha Grande, vieram, e portanto a Marinha Grande cresceu muito à base do seu setor empresarial. E, portanto, eu não me calo quando falo sobre o meu serviço, e vou-me ficar por aqui. Já me respondeu aqui umas quantas perguntas. Mas podes continuar. Qual é que acredita ser a maior riqueza da Vieira? A maior riqueza da Vieira, para mim, são duas. As suas gentes e o seu património. Em particular, o património natural. O edificado também, mas o património natural. Nós temos uma belíssima praia. Temos temos espaços verdes com uma biodiversidade ímpar, quer seja ao nível da floresta, seja ao nível da agricultura. Vocês conhecem bem esta realidade. Temos, já falei da Praia da Vieira. O Rio Liso, apesar dos seus problemas, é para nós uma mais-valia. É um ícone do território. É uma beleza que ali está. Quem vê e admira. Eu tenho um filme que me foi oferecido quando foi o reforço das muralhas, que dá uma visão da praia que é um privilégio nós termos e conseguirmos abranger e ver toda esta dimensão que o mar, o areal,
as habitações, o rio, a parte da natureza, seja ele o pinhal, ou seja os campos, ou seja a outra vegetação, é de uma beleza ímpar. As nossas gentes são acolhedoras, são hospitaleiras, são pessoas de garra, determinadas, e temos o exemplo dos avieiros, que é o exemplo mais paradigmático da nossa resiliência, da nossa força, mas também do nosso convívio e da nossa solidariedade para com os outros, porque muitos dos avieiros partiram daqui não para resolver só o seu problema da família, mas dos seus vizinhos que estavam a passar dificuldades no inverno, porque o mar, que era o seu sustento, a pesca, durante quase 6 meses não conseguia dar-lhe esse sustento, e eles mandavam-lhe o peixe de lá, porque iam para o Rio Tejo, para o Sável e para outros peixes, e mandavam-nos para os seus vizinhos que tinham ficado na praia da Vieira. Agora que toda a gente o conhece, ainda consegue ir ao café e ao supermercado assim descansado, sem ninguém vir falar consigo? Sim, eu não sou diferente pelo facto de estar na junta de freguesia. Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de ouvir, mesmo quando são críticas e elas são construtivas. Eu costumo dizer muitas vezes, quando as pessoas timidamente vêm ter comigo para me apresentar um problema, que se não forem eles a transmitir-nos, nós não temos a capacidade, porque o nosso território ainda é grande, é diversificado, tem muitas estruturas. Nós, se não forem eles a sinalizarem-nos os problemas, nós não os conseguimos identificar, ou quando os identificamos já é demasiado tarde, ou já se perdeu muito tempo. Nós aderimos a uma plataforma, que é a Minha Rua, onde as pessoas podem ir colocar o problema, o buraco que tem lá na sua rua, lixo que pode estar depositado, e portanto eu estou já aqui a variar um bocadinho da pergunta, mas já me recentro no que lhe quero dizer. Portanto, as pessoas têm, noto um grande carinho e uma admiração, pode ser vaidade da minha parte, mas é isto, é o meu sentimento por mim. E nunca fui maltratado ou insultado ao longo destes 8 anos pelos fregueses, pelos cidadãos. Antes, pelo contrário, sempre fui muito bem tratado. E, portanto, no supermercado, passo os corredores a dizer bom dia, bom dia, bom dia, cumprimentar. Muito raramente, me colocam questões relativamente a isso. Tanto mais que nós temos um dia de atendimento que me dá muito prazer. Um dia de atendimento por semana, que é à quarta-feira, que as pessoas fazem a marcação e que às vezes eu vou para além do que é normal em termos de conversa, porque gosto de conversar. E vejo as reclamações das pessoas sempre como uma ajuda para nós, para tentarmos resolver. Naturalmente que muitas das questões que nos são colocadas extravasam as nossas competências. São muito mais da Câmara. As pessoas não distinguem as competências da Câmara e da Junta. Nós estamos mais próximos, nós estamos no local. Todos os dias, com um bocadinho de exagero, as pessoas cruzam connosco. As pessoas sabem quem é que está ali e, portanto, então ontem me telefonaram por um problema que havia na Praia da Vieira. É um problema de recolha de resíduos. E eu podia ter dito, ligue para a Câmara ou trato para a Câmara. Eu disse-lhe, e até por haver mais segurança no feedback, o que lhes disse foi, olha, faça-me um mail, mande para a Junta, que eu mando diretamente ao destinatário para isso. Não lhe vou pedir para ficar só com o telefonema, porque não há depois nenhuma evidência do contacto. Faça-me um mail e eu faço questão de chegar. E, portanto, eu tenho sido um felizardo no trato que a população tem tido para
comigo, para connosco. Eu estou a falar na minha primeira pessoa porque estamos a falar de mim nesta situação, mas não tenho nada a apontar e é por isso que me recandidato naturalmente por esse facto, não é? Se fosse maltratado, mas não. Tem sido isso. Que memórias é que guarda da sua infância, por aqui? Foi uma infância difícil, porque eu nasci no seio de uma família pobre, que não era abastada, e portanto, mesmo antes de começar a trabalhar onde já referi, acumulando com os estudos, já ajudava muito os meus pais na agricultura. Tinham terras, semeavam milho, semeavam batatas, tinham vinhas e, portanto, eu recordo-me de andar com agora não me recordo o nome daquilo, um caneco, a dar o que nós dizíamos, a dar água ao meu pai, que andava nessa altura com uma máquina manual a pulverizar ou as batatas ou as cepas. Lembro-me de andar no meio do milho a abrir regos para a água passar. Lembro-me de andar a arrancar batatas. De vez em quando ralhavam comigo porque eu cortava as batatas e errava ao sítio onde elas estavam. Mas fez parte do meu crescimento e acho que esse trabalho que eu na altura achei e considero que era duro, fez-me bem, porque hoje sei fazer um bocadinho de tudo. Portanto, passar por esta experiência da agricultura, que era dura, e depois encontrar um emprego, depois dos empregos que eu tive, a não ser na construção, que também é um bocadinho duro, mas fosse nos plásticos, no controle de qualidade, fosse na parte de instrutor, mas principalmente no IFP, fiz aquilo com grande motivação, com grande facilidade de aprendizagem de uma área que não conhecia e, portanto, sinto-me perfeitamente realizado. E o reconhecimento é que, ao fim, eventualmente, de 20 e poucos anos, fui diretor do centro durante 12 anos. E, portanto, não tenho nada a apontar relativamente ao meu percurso e, sobretudo isto, considero-me um felizardo pela vida. Já sabemos que ainda se lembra do que queria ser quando fosse grande, não era? Conduzir as máquinas. E tem algum passatempo ou hábito que não abdica? Tenho. A jardinagem. É aí que as minhas angústias, as minhas preocupações desaparecem, esquecem. É um antídoto para as preocupações e, como deve imaginar, são várias, mas é aí que me abstraio de tudo o resto. É aí e é na família. A minha família, naturalmente, é a base. Então os meus netos são o meu amor de perdição e sei que eles me admiram e gostam do avô que têm, para não dizer mais coisas. E, portanto, o estar com eles é o maior privilégio que eu posso ter. Os filhos já tiveram o seu tempo. É na família que recarrega as baterias depois de uma semana de trabalho intensa, não é? Verdade, sem dúvida. E há alguém que o inspira ou tenha influenciado muito a sua forma de ser? Isso é uma pergunta difícil. Eu tenho várias pessoas que me inspiram. Tenho que ir para a minha vertente religiosa. O Padre Francisco é uma fonte de inspiração. As
As notícias hoje para mim são uma angústia. Não tenho muita dificuldade em gerir o sofrimento humano, e quando toca a crianças, como aquilo que nós vemos na faixa de Gaza, acho que os homens estão a perder toda a razão. A insensibilidade dos governantes, que falam na morte das crianças, que falam na morte dos civis, como se de animais se tratassem. Nós que preservamos o bem-estar dos animais e falamos das pessoas, da destruição das pessoas, centenas, milhares. Eu fiquei arrepiado um dia destes quando vi que uma médica foi cuidar de 9 filhos que lhes mataram numa descarga de um drone ou coisa do género. Como é que isto é possível? Onde é que está o humanismo? Onde é que está a sensibilidade das pessoas? Onde é que está o respeito? Onde é que está a solidariedade destas pessoas? E o Padre Francisco, tal como agora, mas este está muito recente, mas também é uma preocupação, e já tem vindo a nível de comunicação social a passar mensagens para a paz. A paz é fundamental para o desenvolvimento. Nós sofremos os danos colaterais ao nível financeiro, ao nível dos custos, combustíveis e outras situações, mas as pessoas que dão a sua vida sem terem nenhuma responsabilidade pelo que está a acontecer, quer ao nível da Ucrânia, quer ao nível da faixa de Gaza, quer ao nível do Irão, agora está-se a estender ao Irão. Eu acho que isto não é, naturalmente, não é provocado por um único homem, é por vários, mas nos últimos meses as coisas têm-se vindo em crescimento, têm-se vindo a alastrar, e, portanto, vivemos momentos difíceis. E, portanto, recentrando-me, eu acho, atendendo à maior preocupação que hoje atravessa a humanidade, que é as guerras, acho que o Papa Francisco, sim, é a minha maior referência. Eu sou crente, eu fui catequista, também tive essa missão, tenho a minha fé, muitas vezes recorro a ela para pedir ajuda, porque às vezes passo por situações complicadas, e sim, está bem escolhido o Papa Francisco como referência, mas recebo conselhos e ouço muitas pessoas, mas sim, se tiver que eleger, é o Papa Francisco, sim. Que valores é que são mais importantes para si, tanto pessoal como profissionalmente? Ao nível pessoal, a amizade é o sentimento para mim mais importante. Eu gosto muito da concórdia, prezo muito a concórdia entre as pessoas, a solidariedade, naturalmente, já para não falar na fraternidade, e acho que o mais importante entre os humanos é o espírito de entreajuda. Se nos ajudarmos, as missões tornam-se mais fáceis. Também há um que considero muito importante, que é a tolerância, e que hoje em dia parece que falta a muita gente. Nós temos que saber perdoar. Não somos perfeitos, todos nós cometemos erros,
E, portanto, não podemos atirar logo a primeira pedra porque escorregámos nessa pedra. Temos que refletir. Isto às vezes na política não é bem visto. E eu acho que é um defeito que eu tenho e que me acusam, mas que eu não consigo ser diferente, e quando às vezes há alguma pressão nesse sentido, eu costumo responder a esses amigos, a essas pessoas, não é a política que vai mudar. Os meus sentimentos e a minha maneira de ser que eu construí ao longo de 60 anos, agora já 64 anos. E, portanto, não gosto de guerras, como referi, guerras a outro nível, guerra sem armas. Não tento sempre preservar a concórdia. Se calhar sou mais fácil de ceder quando se entram em discussões, mas isto se calhar e reconheço que pode ser um defeito, principalmente quando se está nesses cargos. E, portanto, continuo a reiterar que prezo muito a cordialidade, a amizade e a tolerância. Penso que são três fatores, para mim, são chave nestas situações. Dizem que às vezes sou tolerante demais. Tento utilizar o QB. Agora vou fazer umas perguntas rápidas. Tento responder rápido. Ok. Praia ao nascer do sol ou ao pôr do sol? Isso é uma pergunta muito difícil, porque ainda ontem ia para a Praia da Vieira por volta das 8... Anteontem. Aliás, para me encontrar convosco. Vinha a descer antes de chegar à rotunda da Praia da Vieira, e estava uma fotografia belíssima do pôr do sol. Mas a maresia pela manhã é uma sensação que eu não dispenso. Não vou tantas vezes quanto gostava à praia. Compreendo o movimento de manhã, principalmente das pessoas que vivem na praia, que todas as manhãs têm a rotina de ir, mais que não seja ao Pardão, e eu percebo porquê. Porque, efetivamente, quando nós ali chegamos, aquele iodo, aquele efeito terapêutico... Não se explica. Não se explica, é isso mesmo. Tem tempo para séries ou filmes? Não. É mais de dar conselhos ou de ouvir? Sou mais de ouvir. E qual é que foi o melhor conselho que já lhe deram? Diria que foi quem me convidou para o IFP dizer que não me iria arrepender e que devia de aceitar. Uma festa ou tradição local que nunca perde? A época balnear. E um valor de que não abdica? Da sinceridade e da honestidade. Que conselho daria ao Álvaro de 20 anos? Que deveria ser mais sensato no seu dia-a-dia. Acredita que as pessoas mudam com o tempo? Acredito que as pessoas mudam com o tempo. E em que é que o Álvaro mudou mais? Passei a ser mais sensato. A euforia da juventude muitas vezes corta-nos alguma ponderação e alguma sensatez. Como é que gostaria que o recordassem no futuro? Como uma pessoa que eu sou. Uma pessoa que gosta de toda a gente. Reconheço que tenho a qualidade de criar empatia com muita facilidade. E para mim as pessoas estão em primeiro lugar. A questão da amizade, volto a falar nisto, a questão da amizade para mim é fundamental, e para mim ter muitos amigos dá-me algum orgulho e enche-me o ego, muito sinceramente.
Esta conversa mostrou-nos alguém que não lidera apenas com decisões, mas com presença, que conhece os lugares e as pessoas e que leva a Vieira no coração, porque às vezes é mesmo isto que faz a diferença, estar onde é preciso, quando é preciso. Obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade que vocês me deram